Olá, seja bem-vindo à aula de integral. Eu sou Romilton Paquete, sou licenciado em redes e tecnologias de telecomunicação e eu estarei aqui para os guiar em alguns conteúdos. E nesse caso aqui em específico, vamos ver integral, o que é integral, ok? Então essa é a nossa primeira aula de introdução. Não vou entrar muito em detalhes, porque o objetivo da aula não é entrar em muitos detalhes, é tentar apresentar o conceito e tentar exemplificar com alguns exercícios para poder entender. Então, vamos ao que interessa. Pronto. Integral, a definição básica é: a integral ela normalmente é utilizada para poder calcular a área abaixo de uma curva. Bom, isso é na prática, ok? Que é basicamente, vocês têm esse caso aqui, tem esse gráfico está aqui onde tem queremos saber qual é a área entre A até B. Basicamente essa área que está aqui, coisa. E essa aqui é a vossa função f de x, ok? Então, basicamente a integral ela nos permite calcular essa pequena área que está aqui a tracejada, ok? Então, o que nós fazemos às vezes é, nós pegamos só uma pequena parte, porque a integral é mais ou menos isso. Então, de tudo isso que está aqui, nós escolhemos, por exemplo, uma pequena parte, um pequeno espaço aqui, nós calculamos ele e depois nós generalizamos, ok? Que é basicamente porque a integral ela é como se fosse a soma de pequenas partes que nós queremos calcular. Nós fazemos isso, generalizamos e depois conseguimos o resultado final. Então, antes, só um pequeno rappel, que é só para refrescar minha memória. Normalmente, em alguns casos, para calcular a área de um gráfico, nós tínhamos, por exemplo, se fosse um retângulo, iríamos calcular onde temos uma altura e uma base. Nós teremos que calcular a área, por exemplo, de um retângulo é igual a base vezes a altura. Depois, se fosse um triângulo, iremos calcular a base vezes a altura dividido por 2. Mas quando se trata de integrais, ou seja, casos, por exemplo, que queremos calcular toda essa área, suponhamos isso que está aqui. Toda essa área que está aqui, nós não temos uma fórmula específica. Por exemplo, mesmo esses casos, por caso tipo esse aqui, temos uma função desse tipo e queremos calcular essa área que está aqui dentro, entre A até B. Nós não temos uma fórmula específica, então é daí que entra a integral. Então, o conceito básico, o conceito é basicamente, isso é na teoria, atenção, isso é só uma teoria, ok? O que se faz é, se pega a área que nós queremos calcular e se faz ficar em pequenas. Esse retângulo que está aqui, que está a parecer grande, é como se fosse vários e vários retângulos pequenos, bem pequenos mesmo, bom, foi de uma forma foi simplificada assim. Então, o objetivo é, nós pegamos isso que está aqui, nós calculamos o resultado disso que está aqui, ok? E depois de termos o resultado dele, a gente só faz a soma, porque a integral é basicamente a soma. Então, se nós considerarmos isso aqui como um retângulo, porque isso aqui normalmente é um retângulo, então vamos ter que a altura é o nosso f de x, que é a nossa função, e depois a base seria aqui uma pequena parte do x, ok? Seria o d de x. Então, basicamente, se formos transformar isso em forma de retângulo normal, seria esse que está aqui, onde o f de x faz referência à altura e o d de x, que é uma pequena parte do x, seria a nossa base. Então, iremos ter a área igual a isso que está aqui. Então, essa aqui é a área total, quando só se tem uma parte. Então, como queremos várias e várias partes, depois para termos um resultado total, nós fazemos como se fosse uma derivada, um d de a. O d de a vai ser igual a d de x vezes o f de x, que é base vezes altura. E no geral nós escrevemos mais dessa forma que está aqui, que é a função. Vem a função, depois o d de x a seguir. Então, isso quer dizer que o nosso d de a, se nós quisermos tirar a área aqui agora, que é a pequena parte da área que nós pegamos, que é só essa pequena parte que está aqui, isso não é a área total, ok? Só uma pequena parte. Então, basicamente o d de a
se nós quisermos tirar o A aqui, a gente aplica a integral. Então daí é que vem isso. O A função, a área que nós queremos calcular é igual a integral de f de x d de x. E normalmente a integral é como se fosse a soma, que eu me expliquei anteriormente. O f de x é a função que vem no exercício e o d de x é aquela pequena parte da base do x. Então, de uma forma geral, a integral, tirando toda essa teoria que está aí por detrás, de uma forma geral, a integral se escreve dessa forma. Basicamente, vocês vão ter um A igual a integral de f de x d de x, ok? Pronto, então mais ou menos essa aqui é a ideia. Agora vamos passar para outra coisa, só um instante. Ok, pronto, continuando. Então, em termos de integral, temos dois tipos de integrais. Temos integrais definidas e integrais indefinidas. Depois vamos ver em detalhes na próxima aula, segunda aula. Ok? Então, uma integral definida é basicamente quando tem limite. Eles limitam a área exata que queremos calcular. Já indefinida é como se não tivesse aqui, por exemplo, o limite de 1 até 4. Entende? Quer dizer, seria tudo isso que queremos saber, até o infinito. Então, definida, basicamente queremos saber qual é a área do ponto 1 até o ponto 4. Esse é o início, o seu inicial. Nós chamamos o 1 aqui, nós chamamos de limite inferior. E o 4, que é o coisa, nós chamamos, o último, nós chamamos limite superior. Ok? Então, de uma forma geral, se nós tivermos uma integral, ficaria integral de 1, que é o limite inferior, até 4, limite inferior, de f de x d de x, que é basicamente, queremos calcular a integral de uma função f de x para pôr a coisa, né? O d de x, variando de 1 até 4. Então seria mais ou menos essa ideia, de uma forma rápida, que eu tentei fazer um grande resumo sobre isso. Então essa é a ideia de base. Então nas próximas aulas vamos ver algumas fórmulas usuais e alguns exercícios só para entrarmos um pouco mais na prática, o que é o que vocês vão ver aí na universidade, ok? Então essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado da introdução, né? Da aula de apresentação. E nos vemos na próxima aula, ok? Se inscreva no canal, deixe um like, partilhe com vossos amigos, vossos colegas, para poderem vir acompanhar e também fazer o canal crescer, ok? Então isso é tudo por hoje, até a próxima. Tchau e one.